Olá, internauta, Tempo de Esporte vem falar da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E Corinthians e Flamengo empataram no último final de semana e com isso São Paulo e Vasco estão encostando. A gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado aí, que senão vai começar a embolar a tabela, vai começar a embolar esses 4 primeiros colocados. De um modo geral, a gente está aí com uma condição. A gente vai falar dos jogos dessa semana. A gente está com uma condição de tempo seco em praticamente todo o país. Apenas na região sul, algumas áreas de instabilidade estão começando a crescer. Mas vamos falar sobre cada jogo, como é que fica a condição de tempo. A gente tem aí, começando no Engenhão, Fluminense e Figueirense, que se encontram com uma condição de tempo aberto. Temperatura aí na casa de 23 graus, céu praticamente sem nebulosidade. Atlético Paranaense encontra o Cruzeiro em Curitiba, já com uma condição de chuva. A gente tem áreas de instabilidade que trazem pancadas rápidas, termômetros aí na casa de 14 graus. E temos também Ceará e Grêmio, que se encontram lá em Fortaleza, já com uma condição bem mais abafada. Lá em Fortaleza a gente deve ter uma condição de tempo bem abafado, pouca nebulosidade apenas e 26 graus de temperatura. A gente tem o destaque para o jogo dessa quarta-feira, Avaí e Vasco, que se encontram no ressacada. O Vasco aí que está em 4º lugar na tabela, tentando encostar no líder, que é o Corinthians. A gente então tem para o ressacada uma condição de pancadas de chuva. Não devem ser com tanta intensidade não. A gente está com as áreas de instabilidade crescendo em Santa Catarina, mas a chuva só deve aumentar mesmo entre a quinta e a sexta-feira. Então nessa quarta, pancadas mais rápidas, temperatura aí na casa de 17 graus na hora do jogo. Os outros jogos da quarta-feira são Inter e Botafogo, que se encontram no Beira-Rio com uma condição de tempo aberto, temperatura na casa dos 12 graus. Santos e Curitiba se enfrentam na Vila Belmiro, em Santos, com tempo firme também, temperatura um pouquinho mais alta, na casa dos 20. E Atlético Mineiro encontra o líder Corinthians, lá no Ipatingão, com uma condição de tempo aberto e temperatura na casa dos 17 graus. Já para quinta-feira a gente deve ter mais jogos, não tantos quanto na quarta. A gente deve ter jogos também nessa quinta-feira. A gente começa aí com destaque que fica para o América Mineiro e o São Paulo, que está em 3º lugar na tabela, está tentando encostar no Corinthians, com uma condição lá na Arena do Jacaré, de tempo aberto. O ar seco está cobrindo Minas Gerais, então com isso mantém o tempo aberto. Céu claro, 18 graus de temperatura, tempo bem agradável. E os outros jogos dessa quinta-feira vão ser aí Palmeiras e Bahia, que se encontram no Canindé, já com um pouquinho mais de nebulosidade nessa quinta-feira sobre São Paulo, mas sem chuva. Temperatura aí na casa dos 15 graus, um pouquinho de frio, até porque o jogo é às 9 da noite. E para o Rio, a gente tem no Engenhão Flamengo, que encontra o Atlético Goianiense, tentando se recuperar aí do empate no final de semana, com uma condição também com um pouquinho mais de nebulosidade e temperatura de 21 graus.